Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí ao vivo, hoje com um assunto assim muito importante para tanto para a odontologia quanto para todas as áreas de saúde de uma maneira geral, falando sobre protocolo de segurança. A doutora Raquel Lazzarini vai estar colocando toda a experiência dela com biossegurança, com vivência em consultório. Então, vou dar aí boas-vindas para vocês, esperando aqui a doutora chegar para ficar ao vivo aqui com ela. Oi, doutora Raquel. Olá, boa noite. Boa noite. Dia corrido, né? A gente Bastante. nem, nós nem nos falamos antes. Ai, acabei de chegar do consultório, tô meio atolada aqui, vim correndo. Senão não ia Eu dar já fiz tempo. já fiz a apresentação do que a gente vai estar falando. Inclusive, a nossa Uhum. audiência tem pessoal de auxiliar de dentista, mas tem também de outras áreas de saúde, né? Porque essa parte de biossegurança, na verdade, ela é importante, né? De protocolos de segurança, principalmente com a situação aí da Covid, Com ela é de grande relevância para todas as áreas de saúde, né? com certeza. Então, eu queria que você desse aí as boas-vindas para ela. Eu começo com as perguntas que eu tenho aqui, depois aí vocês podem estar fazendo, a audiência pode estar fazendo pergunta também, tá bom? Ai, gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí. Espero que vocês entendam um pouquinho do que eu vou falar. É assim, uma matéria muito ampla, né? Então, assim, não tem como falar tudo em uma hora, mas eu já fiz uma aula sobre isso. Eu acho que está no YouTube, não está? Tá no YouTube sim. Quem quiser assistir uma aula completa sobre biossegurança, A aula é doutora muito Raquel, aliás, são extensa, 3 aulas sobre isso. é Eu uma acho que coisa muito ela é extensa. subdividida em três vídeos, né, doutora? Então, assim, a gente vai dar só uma pincelada do que é mais ou menos importante, assim, é essencial, mas, assim, detalhadamente, tá na aula lá já feita, tá no YouTube, se vocês quiserem ver, né, ler, estudar, tá tudo lá direitinho. Com certeza. Vamos começar então? Então, estou com umas Tá. perguntas aqui. O que é infecção? Gente, infecção é quando um micro-organismo ele contamina um órgão. Aí ele contaminando esse órgão, ele libera uma toxina, que aí pode acarretar várias reações. E aí depende também da via de contaminação dessa infecção. E aí vai surgir várias doenças a partir daí. Então, isso seria uma infecção. Entendi. Por exemplo, esse problema da Covid, por exemplo, vamos falar um pouquinho da Covid, né? Ela não é uma infecção, é uma bactéria, não é isso? É um vírus, né? É um vírus. E como é que ocorre a transmissão? Isso é muito bom, é muito importante essa pergunta. Como ocorre a transmissão de doença num consultório? Isso pode ser num consultório dentário, mas pode ser também numa clínica, né? Num Até hospital. hospitalar também, Tá né? lá, Então, assim, tem vários meios de contaminação. Tem a contaminação do paciente com o profissional, que é através da saliva, ou através do aerosol, ou gotículas. Aqueles materiais que a gente usa dentro da boca do paciente, que é o de alta rotação, a seringa tríplice, o ultrassom, que faz a remoção de tártaro. Tanto que uma das recomendações da OMS e do CRO é que a gente não. A seringa tríplice é aquela que de um lado sai água, da outra sai ar. A gente evita uhum, usar os dois juntos, porque aí vai dar um spray, e esse spray vai dar mais gotícula ainda. Então, eles estão pedindo que a gente não faça esse uso, né? Porque isso aí passa a ser uma via de transmissão aérea, porque a gotícula vai para o ar, fica na superfície até decompor, né? Depositar demora um pouco. Tem através de materiais contaminados e quando ocorre acidente com materiais pérfuro-cortantes. O que é isso? É um bisturi, é uma matriz de aço ou agulha. Então, isso aí já é uma transmissão parental que é através de transmissão sanguínea. Então, essa é a transmissão paciente-profissional. Profissional-paciente, graças a Deus, não é muito comum, né? sim, Felizmente. E quando isso acontece, ou foi uma higienização mal feita das mãos, ou foi um uso incorreto do EPI, ou existe casos, até agora
com a Covid não, mas já teve caso de não uso do EPI. Então, isso faz a contaminação. E tem a contaminação paciente, que isso aí, o controle de infecção não foi bem feito, foi desrespeitado. Então, aconteceu o quê aí? Uma má esterilização do material, insumo de descartáveis, que são alguns descartáveis que acham que pode ser reutilizado. Não pode, gente. Já o próprio nome já diz que é descartável. Descartável, né? Luva, higienização das mãos e a falta de barreira física, isso tudo pode acontecer de contaminação de paciente para paciente. Tem a contaminação também da clínica ou do consultório para a comunidade. O que seria isso? Por exemplo, você faz uma moldagem no paciente contaminado, você não esteriliza esse material e manda para o protético, ele acaba sendo contaminado. Tem a contaminação do equipo que vai para contaminado, que vai para a manutenção. Então, vai contaminar o técnico. E tem também o material que você vai jogar inadequadamente em algum lugar. Por exemplo, um material que é para ser jogado, um pérfuro cortante, uma agulha, ele tem o seu próprio descarte. Você não pode jogar ele no lixo comum. Por quê? Porque você vai machucar o lixeiro, você vai cortar o dedo, vai estar contaminado. Então, cada material tem o seu descarte apropriado. E isso aí está tudo detalhado na aula, gente. Todo como é que é o grupo, tudo direitinho. E tem da comunidade para o consultório, que é através da água. Quer dizer, às vezes uma água inapropriada, porque a gente precisa colocar uma água dentro do equipamento para esse equipamento funcionar. Se essa água da torneira não tiver mal, né? Por isso que é bom fazer análise dessa água do prédio, para saber a quantidade de coliformes fecais, isso que pode contaminar também. Então, o que eu faço no meu consultório? Geralmente não, sempre eu coloco água filtrada dentro desse equipe, para eu não correr esse risco. Então, esses aí são umas formas de contaminação que pode ocorrer dentro do consultório e que a gente tem que evitar. Doutora, a Bibi está perguntando aqui, qual a máscara utilizada pelo dentista durante o atendimento no dia a dia? Aí eu até estendo essa pergunta para o dentista também, para atendente, que pode ser dentista ou pode ser recepcionista. Antes da Covid, a gente estava usando a máscara tripla, a máscara comum. Agora, com a Covid, a gente tem que usar a N95, é norma. Tá? Ela tem proteção, então ela é a N95. Fala um pouquinho mais sobre o que tem de diferente nessa N95. Ela é maior? Não, ela protege mais, né? Porque realmente ela tem uma camada mais protetora, isso aqui, mas ela fecha mais, né? Ela fica mais. Entendi. E ela ajuda ali na transmissão, evita aquela transmissão, respingo ali, né? Então você consegue, como se fosse um respiradorzinho. Sei. E ela vai filtrando aquele ar ali. Agora, uma coisa que é sobre o tema, que nós já conversamos até em outra live mesmo pessoalmente, é que eu me lembro de você falar que independente da Covid, né, com relação à segurança, tem lá o H1N1, a AIDS e tal, então já existem normas de segurança, obviamente, claro que existe, mas assim, com relação à Covid, tá, assim como tem essa máscara agora, que era especial, tem mais alguma coisa assim de protocolo diferente do que era? O Face Shield, né, que é o protetor facial, e tem as normas de atendimento ao paciente, que o paciente agora tem que fazer a medição de temperatura do paciente. Ele não pode, se ele estiver acima de 37 graus, ele não pode ser atendido. Isso aí é comum a todos os ambientes de agora álcool saúde, gel né? direto no paciente. O paciente tem que lavar a mão antes de entrar no consultório, passar álcool gel. O Propé já sempre foi usado no consultório, quer dizer, não é nenhuma diferença os pacientes usando Propé. Né? Então, o que é esse Propé? Conta pra gente. O Propé é como se fosse uma sapatilha descartávelzinha, você bota por cima do sapato. Entendi. Isso aí já era usado também. Já é usado.
Perfeito. E a Bom, única coisa que mudou também é o uso de peróxido de hidrogênio, que às vezes a gente fazia bochecho com clorexidina, mas a Covid não é suficiente. Então a gente tem que fazer um bochecho com água oxigenada no paciente entendi. antes de procedimento para diminuir um pouco esse risco. Perfeito. Como é feito o controle de infecção? O controle de infecção é feito pela vigilância sanitária, através da NR32. O que é isso? É uma norma regulamentadora. Ela ela cuida da saúde dos profissionais que trabalham na área de saúde. Perfeito. Eles implementaram algumas medidas de proteção. São várias. Depois, quem quiser ver, são várias medidas. É só procurar lá a NR32, que tem várias normas ali que te dão proteção ao profissional liberal. Tá? Então, é a vigilância que vai. A vigilância vai no consultório, vai ver como é que está sendo usado os EPIs, como é que está sendo esse material descartável, como é que ele está sendo atuado, como é que ele está sendo descartado. Então, assim, tudo de proteção para não ter problema nenhum com a gente nem com o paciente. E acredito que agora, nesse momento, essa vigilância ela está mais atuante, assim, né? Com Acredito. certeza. Não, em todos os lugares, né? Não é só, nem só na parte Ah, de área de saúde, mas em todos os lugares agora eles estão bem ativos. Não, os consultórios sempre foram, né? Agora eles estão mais atuantes. aqui, o que é biossegurança, então, na odontologia? E assim, se você pudesse falar de uma maneira geral, porque a gente está com a audiência também com pessoas que vão, né, da área de cuidador de idosos, de atendente de farmácia. Então, assim, falar sobre biossegurança na odontologia, e se pudesse falar de uma maneira geral também. Gente, biossegurança na área de saúde nada mais é que são procedimentos que a gente usa para proteger o paciente, o profissional e toda a sua equipe. E biossegurança não é só na área de saúde. É qualquer profissão que precise de segurança para proteger o profissional. É o cara que limpa a janela no 20º andar, ele tem que ter a proteção dele. Ele usa o cinto de segurança, né? O cara que trabalha na construção civil, ele tem que ter capacete, o lixeiro, ele tem que ter as luvas. Então, qualquer lugar que precise de proteção para que aquele profissional não venha sofrer algum acidente durante o trabalho. Perfeito, perfeito. Como é feito o protocolo de controle de infecção? Bom, o protocolo a gente separa ele em 5 etapas, que são as precauções padrão que a gente faz, a desinfecção, a barreira física, a radioproteção e a esterilização propriamente dita. Essas são as normas que a gente tem que ter dentro de um consultório para evitar isso, esse controle de infecção. Desculpa, perdão aí. Então, quer dizer, esse processo ele é bem amarrado, quer dizer, cada etapa dessa aí, você pode falar um pouquinho dessas etapas? Essas Pois é, cinco aí etapas. as precauções de padrão que a gente fala, primeira coisa, gente, é higienização das mãos. Então, assim, chegou no consultório, lava as mãos. Você tem que tirar todo o adorno que você tem. Brinco, colar, pulseira, anel. Ah, mas o anel de noivado que meu noivo pediu para não tirar nunca, porque é informe. O Não, noivo fica da porta do consultório para fora, da porta do consultório para dentro. Você é um auxiliar, você é da área profissional de saúde, então você tem que zelar pela sua proteção, pela proteção do paciente e toda a sua equipe. Isso aí é uma gestão, entendeu? Então, assim, infelizmente, você tem que conversar com o seu noivo e falar com ele: ó, vou tirar porque eu preciso trabalhar. Então, outra coisa, unha. A unha, nada de acrigel, unha comprida, unha não sei o quê, unha de cerâmica, unha de porcelana. Quem trabalha na área de saúde, unha curta. Não se usa unha comprida. Por quê? Porque a unha comprida, ela fica presa a micro-organismos debaixo dela. E isso é um foco de infecção cruzada.
Então, não se pode fazer. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a higienização das mãos. A higienização das mãos, você vai fazer pegar sabão, uma quantidade suficiente de sabão, água e higienizar as mãos. Como é que você vai higienizar as mãos? Primeiro você vai higienizar a palma da mão, depois o dorso de uma mão, o dorso da outra mão, entre os dedos de uma mão, entre os dedos de outra mão, polegar, o outro polegar, vai pegar a unha e as extremidades dos dedos numa palma da mão, a mesma coisa na outra palma da mão, lava punho e enxágua. Dentro de um consultório odontológico não tem toalha de pano, gente. Tudo é toalha de papel. A gente não usa. Então, enxuga com toalha de papel, álcool 70 na mão, álcool gel. 70. Espera secar um pouco e coloca a luva se for fazer o atendimento ao paciente, tá? Outra coisa, o uso do EPI é obrigatório. Vocês têm que ter o uso de EPI dentro do consultório. A proteção de vocês, a proteção do cirurgião e a proteção do paciente. Então, quais são os materiais de proteção? Gorro, óculos, máscara, avental. Agora eles estão pedindo para ser descartável, sapato fechado, propé e luva. E o face shield ou protetor facial. É o que a gente está usando agora de EPI. E o propé, não sei se eu falei, mas o propé, estou repetindo. Tá? Então, isso aí. Outra coisa, gente, imunização. O que é isso? Vacinação. Você tem que ter. Mas eu perdi a minha carteirinha de vacinação. Tem que ter. A vigilância sanitária exige que todo mundo que trabalha no consultório dentário tenha a sua carteirinha. Então, se não tem, vai ter que fazer carteirinha. Tira uma xerox, deixa no consultório. E quais são essas vacinas que você tem que tomar? Hepatite A, hepatite B, a tuberculose, BCG, a tétano e difteria, a tríplice viral, que é cachumba, sarampo, rubéola, varicela, a tríplice bacteriana adulta, que é a coqueluche, a difteria e o tétano, e tem também H1N1 que a gente tem que tomar. Então, essas são as vacinas que a gente tem que ter em dia. Se perdeu a carteirinha, vai ter que ir num centro de saúde, onde faça vacinação, e vacinar isso tudo, falando que você trabalha na área de saúde e que você precisa vacinar porque você perdeu a sua carteirinha. Então, a imunização é muito importante. É uma das precauções padrão aí que você precisa fazer. Tá? Aí o outro, como é feito... Fazer só uma colocação, que quase que 100%, 90% do que a doutora está falando se enquadra nas outras áreas de saúde também, tá? Quer dizer, Não, a questão como atendente de farmácia, cuidadora de idosos. Cuidador de idosos, com certeza. Tem que ter vacinação em dia para você não poder levar nada para quem você vai cuidar, para quem você vai tratar. E aqueles cuidados todos que você colocou também anteriormente, que, obviamente, né, que o namorado vai ter que entender e tudo mais. Não, com certeza. Tirar tudo, adorno, tudo. Adorno, sem adorno. Tá Sem trabalhando. adorno, tá? Isso aí não tem jeito. Ah, mas eu tenho uma festa para ir na sexta-feira, eu trabalho no sábado, bota a unha e tira sábado, já tem que estar sem unha. Entendeu? Isso aí é não causar problema. Aqui a Almeida Souza está falando cuidados essenciais para um atendimento de qualidade, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho meu cartão de vacina em dia aqui, que é... Cara, eu não estou entendendo o nome, que é Bastos está falando. É isso aí, muito importante. E assim, não deixar para cima da hora, né? De repente vocês estão para fazer um estágio, isso aí, por exemplo, é uma dica muito importante, estarem com isso tudo em dia, tá? Olha só que coisa importante, ok? Óculos de grau conta como adorno? Não, porque você vai ter que usar, né? Não tem Você jeito. usa, Mas ela teria que usar lente, talvez, ou não? Pode usar o... Não, ela pode usar o óculos. Ela usa o óculos, ela vai usar o protetor facial por cima. Perfeito, perfeito. Vamos aqui. Qual o protocolo? Já perguntei quais são as precauções de controle.
Então, é isso aí. As precauções de padrão, eu acabei de falar para você, que é a higienização, Ah, o tá. EPI e a vacinação, a imunização através da Imunização vacinação. através da vacina. Perfeito. É, Como é feito a desinfecção dos equipamentos e materiais usados? Bom, gente, desinfecção, o próprio nome já fala, desinfecção usa desinfetante. Então, tem desinfetante de alto nível, nível intermediário e baixo nível. No consultório, a gente só usa alto nível e nível intermediário, a gente não usa baixo nível. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer de acordo com Spalding dividiu, né, os artigos. Então, quando é um artigo semicrítico, quando o artigo é crítico, semicrítico e não crítico. Então, o artigo crítico é quando tem contato e penetra no tecido. O que seria Uhum. isso? É quando vai fazer uma anestesia, quando vai fazer uma cirurgia, quando vai fazer um implante, quando vai fazer pério. Então, tem contato e perfura o tecido. Então, isso aí é um material crítico. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma esterilização numa autoclave. O material vai ter que ser autoclavado. Quando é um material semicrítico, como o fotopolimerizador, a câmera intraoral, material de exame clínico, o arco. Tem vários materiais que eu estou falando que muita gente até não sabe o que é, mas com o tempo vai aprender. Moldeiras. Isso aí você pode usar o ácido peracético, né? Você limpa e depois você tem que jogar o soro fisiológico para tirar o excesso desse ácido. Só que assim, depende. O que eu acho desse material semicrítico? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que se esse material pode ser considerado pelo, né, fabricante, que ele pode ser autoclavado, eu acho mais interessante os materiais serem autoclavados, mesmo eles têm, porque o semicrítico nada mais é, eles têm contato, mas eles não perfuram o tecido, eles só encostam no tecido, na mucosa. Mas se Entendi. eles podem ser autoclavados, eu acho muito mais eficiente eles irem para autoclave para fazer autoclavação ali. Agora, material como fotopolimerizador, o PROF, que sai o jato de carbonato, esses materiais não tem como a gente levar. A câmera intraoral que você mostra para o paciente. Isso aí você não tem como botar dentro de uma autoclave. Então, você usa o ácido peracético. Né? E depois você envolve aquilo ali com papel filme, que é uma barreira física. Depois, cada Tá. paciente, você vai trocando isso aí. E tem o não crítico. O não crítico é quando não tem contato e nem penetra num tecido nenhum. E o que é isso? É o equipamento, é a bancada, o refletor. Então, isso aí não tem contato. Mas aí, como é que você pode fazer a desinfecção? Pode ser eles com hipoclorito, com álcool 70 ou com ácido peracético também. O hipoclorito, ele tem o único problema dele é que se você coloca no estofado da cadeira, como ele é cloro, ele vai desbotar. Então, ele mancha. Então, não fica legal. O álcool 70, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação, porque o álcool 70, ele só é eficaz se você passar ele por 3 vezes. Não é uma vez, você tem que passar, depois passar limpo, seca, depois passa de novo, depois isso que é o álcool 70, líquido. Então, você tem que passar ali por 3 vezes. Então, o melhor aí, eu acho que é o ácido peracético também, que a gente fica mais tranquilo nisso aí. Então, são esses modos de desinfecção. Tem alguns comentários aqui da audiência. Sou estudante de odonto, será que pode ter algum problema com CRO? Foge um pouquinho do que a gente está falando, tá? Mas depois a gente pode estar te respondendo, tá, Angeiras? Mas assim, não vejo qual problema que você possa ter com CRO se você tiver a tua certificação toda certinha, né? Mas que Quais vai... sentido isso? Oi? Qual o problema dela com o CRO? Eu não Eu prestei não sei, atenção. não deu para entender muito bem. Quais as vacinas que temos que ter? A Pri está perguntando. Olha só, Pri, se você assistir, a gente vai gravar essa live e aí depois você pode rever que ela falou de todas as vacinas, tá bom? Ok?
É, Ah, tá. A Angela está falando aqui. É que soube que alguns colegas que estavam em estágio tiveram problemas, mas não sei se eles estavam atuando ou auxiliando. É seguir Se ele estiver todos esses estagiando, protocolos. tudo bem. Ele vai ter É. um certificado que ele está estagiando, a vigilância vai chegar lá e vai ver que ele está estagiando. E ele Agora, tem que se ter ele não toda uma tiver. orientação, porque vai estar estagiando, né, doutor? Ele precisa ter toda Não, uma a gente orientação. recebe, a gente recebe um papel, né, dizendo, né, ele vai, a data que ele foi lá, o que que ele fez, o que que ele É um aprendeu formulário. aquele dia, é um formuláriozinho com Isso. data e a gente tem que assinar. Então, assim, se a vigilância aparecer lá, a gente vai mostrar esse formulário do estágio. Não tem problema nenhum. Só não Abaixo, pode trabalhar quem não tem o papel do estágio e nem a carteirinha do CRO. Aí é multa, é complicado. Não pode. abaixo está falando aqui, todo cuidado é pouco com materiais, não tenha dúvida disso, né? Com Um, certeza. a Por quê? Antonielli Por está causa da perguntando. Ah, infecção tá. cruzada, gente. Infecção cruzada é isso aí. O material contaminado, paciente para paciente, paciente para profissional. Isso aí que é a famosa infecção cruzada, vai passando de um para o outro. E agora com a Covid está mais crítico ainda essa parte, né? Pois é. A Antonielli está aqui. Um auxiliar pode aplicar uma anestesia ou só o doutor? Não. O auxiliar não pode mexer na boca do paciente. Quem pode mexer é a TSB, mas nem isso ela pode fazer. É a técnica de saúde bucal, né? É. Mas não pode aplicar também anestesia, não? Não pode. A única coisa que ela pode fazer é remoção de ponto, colocar um curativo, fazer uma profilaxia, mais nada. Anestesia, gente, é isso aí. Tem que tomar cuidado, porque dependendo do que for, você dá uma parestesia temporária ou até permanente no paciente se você fizer uma coisa dessa. Então, nem pensa nisso, a não ser que você queira fazer odonto, aí você pode à vontade. É. O que é, então, uma barreira física? Você falou de barreira física. Explica pra gente aí o que é uma barreira A física. barreira física tem como objetivo evitar uma infecção cruzada. E a gente faz isso através do quê? Daquele filme plástico que a gente Sei. enrola. Por exemplo, quando a gente segura o refletor ali onde a gente apoia o refletor, a gente usa nos botões de acesso do equipamento, no raio-x, né, no prof. Então, assim, em alguns Uhum. lugares a gente põe isso aí para evitar esse contágio de infecção cruzada. Nas canetas, né, nas turbinas que a gente fala, a gente usa aquele saco igual de sacolé. Na seringa Uhum. tríplice, a gente tem ele acopla, né, uma ponteira descartável. Então, isso aí é tudo uma barreira física. E a sobreluva, que semana passada eu falei para vocês, que a gente usa sobre a luva para poder, por Uhum. exemplo, esquecer o material. Então, tem que abrir o armário. Vai lá, bota a sobreluva, pega o que tem que pegar, tira a sobreluva, joga fora a sobreluva. Então, o ideal é você deixar algumas sobreluvas durante o atendimento para que, quando houver algum esquecimento, você não tenha que contaminar aquela luva ali. Então, essas são as barreiras físicas. Perfeito. O que é uma CME? CME é Central de Material e Esterilização. O que é isso? É onde vai fazer a esterilização do material. Então, num consultório pequeno, que não dê para fazer uma salinha de esterilização, vão ter que ter duas cubas, mais ou menos 1 metro de distância entre uma e outra, e aonde vai uma só vai fazer a lavagem do instrumental e a outra só a higienização das mãos. Então a gente chama isso de CME simplificada. E tem a CME complexa, que é uma salinha onde tem todo o aparato para esterilização. Então é ali que ocorre. Perfeito. Então, assim, a única coisa que tem em mente é que uma CME ela é unidirecional.
ela vai de um sentido só. O que que é isso? Ela vai da área de expurgo, que é a área suja, para a área limpa, onde o material foi todo lavado e empacotado, a área estéril, onde o material foi autoclavado e dali ele vai ser armazenado. Então, ele é unidirecional. Então, tem que ser sempre nessa posição para você não contaminar material nenhum. Então, isso que é uma CME, que a gente chama, que é onde fica, onde vai ser esterilizado o material. A Angela está falando aqui, usamos o filme plástico justamente porque entre um paciente e outro podemos remover e colocar um novo. Geralmente, quando é cirurgia, a gente compra um kit de TNT, que quem não sabe, TNT significa tecido, não tecido. E a gente coloca ali, ele já é todo estéril, então a gente coloca no equipamento, a gente coloca nas pontas, coloca no refletor, fica tudo estéril para a gente poder atender o paciente para fazer uma cirurgia de implante, um siso, qualquer cirurgia que, né, mais invasiva, a gente tem que usar esse material todo descartável e estéril. Perfeito. Descartável, hein, gente? Isso aí depois se joga tudo fora. Como é feita a esterilização dos instrumentos? A esterilização, gente, é um ciclo que a gente chama. Primeira coisa é a aquisição do material. O que é isso? É o material que já foi usado na boca do paciente. Então, a gente vai levar para a CME. Na CME, a gente vai fazer uma pré-lavagem. Com o quê? Com detergente enzimático. Não é detergente de cozinha que a gente usa. É um detergente próprio para esterilização, para lavagem, pré-lavagem de material. Então, ele vai ficar imerso. Como é isso? Tá tudo bem aí, Omar? Não, tive que botar o carregador. Desculpe. Ah, então a gente vai fazer uma pré-lavagem. Como é que é feita essa pré-lavagem? Cada um tem na fabricação, tem a sua bula, a quantidade que você vai usar do material enzimático, quanto tempo ele vai ficar de molho ali, para depois você fazer a lavagem. Essa lavagem você pode fazer manual ou mecânica. A manual, você não vai usar esponja, gente, de cozinha, bombril, nada disso. É escova com cerdas, se possível de cabo longo. Tá? Você vai lavar aquele material. Por quê? Porque a esponja ela vai causar poros com o tempo nesse material, um monte de buraquinho. E o biofilme da boca do paciente vai impregnar ali. E aquilo ali, com o tempo, vai ficar corrosivo e aquele material não vai servir mais. Então, cerda, escova de cerda macia. Vai fazer a lavagem daquilo ali, ou senão você vai botar numa cuba ultrassônica que ela mesma vai fazer essa lavagem. Lavou, vai fazer um enxágue, muito bem enxágue, porque esse detergente enzimático, se você não lavar ele direito, ele mancha o instrumental. Então, lava, enxágua, vai fazer a secagem com papel. Não existe toalha de pano, é toalha de papel, ou senão umas gases estéreis que são grandes, que a gente compra. Ele é mais fácil de secar, né? Então, assim, ele é mais macia, você vai secar aquele material, secou, você vai fazer inspecionar aquele material. Estou com a pergunta aqui da Pri. É preciso se colocar data antes de entrar na autoclave? Qual o mais correto de fazer? Colocar a data com caneta atrás do papel grau ou na fita autoclavada? A vigilância não aceita muito a fita zebrada, não, porque eles acham que a fita zebrada pode ser que você esteja reciclando o papel grau cirúrgico. Então, você tem que usar uma caneta atóxica, não pode ser tóxica. Você compra uma caneta própria para isso. Pode botar no papel grau, que depois você vai ter que descartar esse papel grau, não tem problema nenhum. Data direitinho de quando foi feito isso aí.
Tá? Então, aí você faz a inspeção, que pode ser a olho nu ou uma lupa. Aí você vai olhar todo o material, ver se está todo limpo, se tem alguma corrosão, se está enferrujado. Não está tudo direitinho, você vai embalar num papel grau cirúrgico, como ela já falou ali. Embalado, ele vai ser autoclavado. Cada autoclave, gente, também tem seu modo de ser feito, quantidade de água destilada. Então, isso tudo vocês têm que saber ler pelo fabricante como é que é feito. Autoclavou, vocês vão armazenar isso em um lugar seco, tá? E para quê? Para que, de novo, haja aquisição desse material. Então, é um ciclo de esterilização. Você tem que fazer isso sempre. Outra coisa, como é que vocês vão fazer isso, gente? Vocês têm que usar um avental impermeável, óculos, luva de borracha, não é luva de procedimento. É luva de borracha, tudo para proteção de vocês. E toda vez que for fazer a esterilização, vocês têm que anotar a data que foi feita a esterilização. A esterilização foi feita no dia 20, pela manhã, na tal hora, e você assina. Porque tem clínica que tem mais de uma ACD. Se ocorrer alguma coisa, né, um material mal esterilizado, alguma coisa, eles vão lá ver quem é que fez aquele ciclo. Então, vocês têm que assinar aquilo ali direitinho, deixar de... Bota numa pranchetinha ou num caderninho, aquilo ali tem que ser datado. Quando é um ASB só, tudo bem, né? A gente já vai saber quem é. Mas quando são várias... Então, o ideal é que para você se preservar daquilo ali. Tá ótimo. Tá bom aí, Pri? Gostou da... Aqui outra. Agora as informações dessa live estão sendo muito produtivas. Mas minha internet não tá ajudando hoje. Você pode ver de novo, tá? Não estou conseguindo entender seu nome aqui, mas você vai poder ver lá na íntegra, porque vai estar gravada, tá bom? Doutora, paramentação. Fala sobre isso aí, sobre essa questão de paramentação. Agora com a Covid, gente, a gente está fazendo a paramentação diferente. Então, como a gente vai paramentar? Então, como a gente vai se vestir? Lava as mãos direitinho, você vai colocar o propé, depois você vai lavar a mão de novo, porque tem um propé que é o propé automático, é como se fosse uma caixa de sapato. Você bota o pé, o propé já entra. Mas tem lugar Legal. que não tem isso. E agora, com esse negócio de Covid, as coisas aumentaram muito. Então, não dá nem para você pensar nisso agora. Porque é um negócio que era X, já está 3x, 4x, porque aumentaram muito. Luva está caríssimo, está tudo muito caro. Então, tem lugar que já tem esse propel automático. Então, você não precisa botar a mão. Mas se não tiver, você vai lavar a mão, bota o propé, lava a mão de novo, bota o avental, tá? Que ele é cruzado, amarrado nas costas. Depois disso, você vai colocar a N95. Como é que você coloca? A gente está botando numa caixinha, tipo um Tupperware, uma caixinha plástica, que ela entra direitinho. Aí você coloca o primeiro elástico, depois o segundo elástico, tira, coloca o óculos e coloca a touca. Quem tem cabelo grande, amarra primeiro o cabelo, faz um coque para depois fazer isso tudo. Eles alegam que a gente protege o óculos e os elásticos com a touca, se cair alguma coisa, porque essa N95 ela tem uma durabilidade maior, assim, de 4 horas. Então, você não precisa ficar trocando todo o paciente. Mas pode contaminar o elástico. Então, você bota a touca depois, tá? Bota o face shield e depois as luvas. Você já está paramentado para atender o paciente. Aqui a Angela está perguntando, nesse período estão usando roupa normal, mais jaleco, mais paramentação descartável, ou estão usando pijama cirúrgico nas clínicas? Eles estão pedindo para a gente começar a usar o scrub, que é o pijama cirúrgico, e começar a usar aqueles tipos de croque, sapato. Então, são sapatos e pijamas. Você chega do consultório, você tira a sua roupa e faz a paramentação usando jaleco descartável. Tá? Ainda estão pedindo, mas ainda não está uma exigência muito grande. Está dando tempo da gente
ir resolvendo isso aos poucos, porque a vigilância agora vai vir muito forte em cima da gente. Então, eu acho que eles estão dando um tempo para a gente poder se organizar, até porque teve essa pandemia, a gente parou por um tempo, e agora, a partir de julho, junho, que eles começaram a deixar a gente retornar. Então, eles vão dar um tempo para a gente poder fazer, mas a exigência vai ser isso mesmo, usar o scrub e jaleco descartável e sapato fechado, tipo croque. É o que eles vão pedir para a gente. Legal, o pessoal está aí gostando, está elogiando aí a nossa live. Obrigado, obrigado aí, Almeida. Pessoal, nós estamos aí com exatos 40 minutos, 20h39. Vamos lá, vamos fazer pergunta aí. Ainda tem mais uma Não, hora. olha, os pijamas não precisam ser Pijamas são descartáveis. descartáveis? Não precisa ser descartáveis. Podem ser laváveis. Legal. Não tem necessidade de ser descartável, não. E agora, gente, deixa eu falar para você da desparamentação, que já é o contrário. Você vai tirar, você vai lavar a mão, porque a higienização das mãos, gente, como é que você vai higienizar? Você higieniza a mão antes de atender o paciente, depois que você atende o paciente. Tá? Se você sair de uma área contaminada para uma área limpa, você tem que fazer a higienização das mãos. Então, a higienização das mãos é sempre, todo momento. Você vai no banheiro antes de ir, depois de ir, depois, antes de lavar o instrumental, depois de lavar o instrumental. Então, a lavagem de mão é toda hora você tem que fazer a lavagem de mão para te proteger. Então, assim, antes de tirar a luva, o ideal também você lavar. Por quê? Porque a luva, às vezes, ela tem microfuros e ela pode penetrar alguma coisa ali que a gente não vê. Então, a gente lava a mão antes de tirar a luva, tira a luva e depois lava a mão de novo. Então, na desparamentação, o que a gente vai fazer? A gente lava a mão, lava a luva, né? Tira o propé, tira a luva, lava a mão. Aí você vai tirar o face shield. Depois, você vai tirar o avental descartável. Ele é descartável, você tira assim, ó, e joga fora. Depois você vai tirar o face shield ou protetor facial, tanto faz o nome, não tem problema nenhum. Vai tirar a touca, tira o óculos e, por último, tira a máscara. Coloca a caixinha, pega o elástico, bota na caixa, pega o outro elástico, bota na caixa e tampa. A Gira está falando aqui, não, os pijamas não, mas não é roupa que você usa em casa ou na rua. Não entendi bem o que ela quis dizer aqui. Quais os cuidados que o funcionário deve ter com o seu EPI? Vai, gente, higienizar o EPI sempre. Álcool 70, óculos também. O descartável vão ser jogados fora. Né? Se a máscara tripla, tudo se joga fora. Se você for usar a máscara tripla, ela já troca de paciente para paciente. Então, assim, o único cuidado que você vai ter mais é com o seu pijama, se for usar, e seu sapato. E o face shield, que é sempre que você vai passar água e sabão nele, sem esponja, para não arranhar. A gente esquece esponja, água, sabão e álcool 70 nele. Ainda estou com a pergunta da Angela aqui na cabeça. Quer dizer, a roupa que a pessoa chegou no consultório, ela pegou e colocou o jaleco, colocou lá o pijama e tal. E essa roupa depois ela precisa ir para lavar? Como é que funciona isso, doutora? O do pijama? É a roupa que ela está usando mesmo, né? Que ela foi trabalhar. Ela foi trabalhar, ela vai botar lá no banheiro dela, num lugarzinho junto com a bolsa. E na hora que ela for sair, ela vai tirar o pijama, botar a roupa que ela veio e vai para casa. E essa roupa que foi para casa, por exemplo, ela vai direto, né? Ela vai direto. A máscara tripla seria a máscara cirúrgica? Pergunta aqui da Vivi. É a máscara comum que usava antes da N95. Aquela de elástico. Não é a cirúrgica. Não, é a comum que a gente usava antes da N95. Que eu não tenho nem foto aqui para mostrar para vocês. Mas quem tem interesse, gente, vou falar de novo.
tem uma aula de biossegurança, mostra todas, mostra vacinação, mostra tudo direitinho, desinfecção de turbina, desinfecção das mangueiras que a gente tem que fazer no consultório. Tá lá Tá no nosso tudo lá. canal, tá lá no nosso Porque canal do YouTube. como eu falei, é muito amplo, né? Esse tema é muito amplo. Então, assim, é muita coisa para falar. Sim, é bom aqui que a gente tá, né? A gente vai nos É só pontos mais, tirar umas mais dúvidas. importantes e tal. É. A Angela está falando, é que a moça havia perguntado se os pijamas eram descartáveis, mas mandei antes da doutora responder. É o que o problema da roupa normal é a gente sair de um ambiente que pode estar contaminado para outro, É por né? isso que você usa eles estão exigindo o uso do pijama. Perfeito. Porque se é uma pessoa que usa condução pública, transporte público, alguma coisa, né? Troca isso aí pelo pijama. Aí usa o Exatamente. pijama o dia inteiro e depois tem que levar para casa para trocar, lavar o pijama também, porque ele acaba contaminando, né? Pode cair alguma gotícula no chão, respingar na sua calça. Então, assim, é um pijama por dia, por dia, né? E fazer a lavagem dele. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre protocolos, biossegurança? A live está ótima, mas nós estamos aí quando é bom, passa rápido. Deixa eu ver que horas aqui estamos com 20 e 45, ainda temos 15 minutinhos. Sou iniciante, estou amando a aula de hoje. Que bom, gente. Legal, Bom, que bom. A aula volta. está sendo realmente muito boa. Um monte de elogio aí, obrigado pessoal, que ótimo, que ótimo. Gente, Mas ó, o pijama é lavado como é lavado. Se for doa uma peça, pode lavar a mão. Nada de diferente, não. Não tem nada específico, né? Pode misturar com a roupa, não tem problema nenhum, ou lava a mão, que dependendo do tecido, ele é fininho do que você vai usar, tem vários tipos de tecido, né? Então dá para lavar e no dia seguinte até seca, dependendo de onde morar, como for o jeito de secar, não tem problema nenhum. perfeito, perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Maravilhosa, enriquecedora live. Que bom, Ari. Se tem mais alguma pergunta aí da audiência. Que bom, pessoal. Ótimo para me atualizar. Que ótimo. Pessoal, então acho que a gente. Mais alguma consideração para fazer, doutora, sobre esse tema? Na verdade, é um tema, como você falou, muito É um tema amplo, né? muito amplo. Então, assim, o que eu falo para vocês é o seguinte: vocês têm que tomar cuidado, né? Saber muito bem usar todo o material para se proteger e proteger o paciente, porque dependendo do que for, né? A gente pode levar até uma questão judicial e penal se a gente contaminar um paciente e ele vier saber, né, que isso aconteceu pelo consultório, a gente pode ser penalizado judicialmente, porque é um consultório que não tem todas as normas de biossegurança, então isso aí é um ponto negativo para a gente em excesso. Então tem que tomar cuidado. E vocês também, nós profissionais, a gente tem que ter cuidado com isso. Sempre higienizar direitinho, fazer tudo de um Com jeito certeza. que tem que ser, com todos os protocolos, para não correr problema nenhum. Nem com o cirurgião, nem com o paciente, nem com vocês, e nem com a infecção cruzada, nem você passar para o seu parente, para o seu namorado, para os seus amigos. Então, é isso aí que tem que ter com cuidado. Outra coisa, saber fazer uma anamnese muito bem feita num paciente para saber se ele não tem. Porque tem paciente, gente, que é assintomático. Porque quando a gente está doente, a gente não vai trabalhar. Mas a gente pode estar doente assintomático e a gente não sabe. Então tem que Sim, tomar cuidado. Isso com a Covid, a gente, por um tempo, esse tempo que a gente ficou na pandemia, a gente só podia atender pacientes com emergências quando corre
Tem diferença em emergências e urgências. Emergência é quando corre risco de morte. E urgências não. Mas o paciente está com uma dor, está com um problema, então a gente tem que atender aquele paciente, porque a gente jurou isso, né? E o CRO permite isso. Então a gente veio atender, mas tudo com muito cuidado. Até paciente com Covid, se tiver com problema, a gente pode atender, mas sempre com muita cautela. É aquilo tudo, esterilizar material, o material todo tem que ser descartável e a gente se proteger para não venha passar para a gente. Perfeito, doutor. A Gerlane está perguntando aqui, vai ter live de atendente de farmácia? Vai ter sim, Gerlane. Nós já tivemos, vão ter. Essa live, né, na verdade, ela é uma live específica para odontologia, né, para auxiliar de saúde bucal, entre aspas, porque muita coisa que foi falada aqui também ela serve para outras áreas em saúde, tá? Mas vai ter live específica para atendente de farmácia, sim. Exclusiva, vai ter sim. Todo cuidado sempre, afinal estamos trabalhando com vidas, aqui que a Regi está falando. E a gente tem que tomar cuidado também. E depois a gente podia até ver uma live mostrando, por exemplo, o que acontece se a pessoa é contaminada, né? Ou não, ou sofre um acidente com material pérfuro cortante. O que pode acontecer, para onde tem que ir, o que tem que fazer esse exame, se o paciente não sabe se tem alguma doença, se não fez exames. Então, tem várias coisas que pode direcionar isso aí também. Por isso que eu estou te falando, é muito complexo. É bem amplo. Então, a gente vai fazer outras sim, com certeza. Aqui ela está perguntando se essa live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar gravada, tá? Você vai poder assistir na íntegra. Vou assistir novamente e tal. Papá. Na dúvida, pergunte aqui. Tá. Nós estamos agora em cima do laço mesmo, né? Então, queria agradecer a todas vocês aí, tá? Da audiência. Nosso muito obrigado aí. Espero que a live tenha sido boa. A gente está vendo aqui que o pessoal gostou, que bom. E eu queria que a doutora Raquel desse as considerações finais. Gente, assim, qualquer dúvida, eu acho que se vocês quiserem me acionar no Instagram, me perguntar alguma coisa, no YouTube também tem comentários. Se tiver alguma dúvida durante a aula, né, que é a aula que eu fiz, deixe comentários lá que depois eu passo, vejo, responder vocês, alguma coisa que vocês tiverem. E é isso aí, eu agradeço a presença de todos vocês, gostei muito também, vocês foram muito presentes nessa live, né? Então foi muito interessante. E eu fico esperando vocês até a próxima, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Falou, doutora. Tchau, pessoal. Tá? Gente, boa noite. Tchau para vocês, tá? Tchau. Tchau.